Então, dando seguimento ao nosso programa dessa noite, eu gostaria de levantar aqui, Dr. Kepp, a questão da sociopatologia influindo naquilo que o senhor falou no começo do programa, nas doenças orgânicas em geral, nas psicossomáticas, no estresse. Então, o que a gente verifica é que precisou haver uma junção das suas descobertas no campo da psicopatologia individual e da sociopatologia, dos problemas sociais. Em alguns livros, o senhor menciona que, no momento, a patologia da sociedade é uma causa muito importante nas tensões e nos problemas dos indivíduos. Então, como que é possível tratar na psicanálise ou na psicoterapia um problema que tem causas também ramificadas na sociedade? Porque diz um ditado que o poder enlouquece a pessoa, né? Uhum. Enlouquece. Eu acho que o senhor mostra que o poder dá chance à pessoa de manifestar a loucura. Isso. A pessoa fora do poder, ela geralmente é bem adaptada à sociedade, ela é uma pessoa que vai levando a vida. E às vezes uma pessoa sobe ao poder e se torna uma verdadeira fera. Olha, lembrando na história, Adolfo Hitler, aquele outro Stalin, né, citando exemplos de pessoas que morreram. Até o Stalin era seminarista, né, lá daquela religião ortodoxa na Rússia. E quando ele se tornou lá o chanceler, o presidente, ele se transformou numa verdadeira fera. Por quê? Porque acontece um fato interessante. Se a pessoa tem, assim, vamos dizer, um certo controle na vida social, se ele consegue ser controlado pelas circunstâncias sociais, porque a sociedade é mais sã do que o indivíduo, né? Do que a pessoa individualmente. Então, a sociedade faz uma certa pressão e segura a pessoa. Agora, se a pessoa sobe num poder muito grande que se torna acima da estrutura social, então, se ele é muito doente, ele pode fazer desordens extremas. Como o Reagan, quando chegamos nos Estados Unidos, Cláudia, o Reagan com a Reaganomics, que era aquela questão da especulação, né? Especulação à solta nas bolsas. E agora consideram o tempo dessa economia do Reagan o pior tempo que os Estados Unidos tiveram e que agora o Clinton está tentando recuperar. Com, vamos dizer, novamente incentivando a indústria, incentivando a agricultura, quer dizer, procurando desenvolver a economia, porque a especulação depende da economia. A especulação é mais nas finanças. Quer dizer, o indivíduo só pode ter dinheiro se ele produz alguma coisa. Ele não pode fazer dinheiro com dinheiro. Então aí se avoluma um número tão grande de dinheiro que leva o país ao desastre, né? À inflação, com todos esses problemas. Então, isso que eu estou dizendo, que é importante cada pessoa, principalmente a pessoa que vai entrar no poder, ele devia até ser obrigado a fazer análise, claro. Exato. Então, o Platão, né? Ele dizia assim, é terrível, mas o indivíduo, o rei, naquele tempo era monarca, era rei. O rei devia ser um sábio. Se ele não fosse um sábio, não poderia entrar no poder. Então, eu acho que isso vale atualmente. O indivíduo, para entrar no poder, ele tem que ser sábio, ele tem que conhecer, assim, assuntos gerais, um pouco de economia, um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco disso, um pouco daquilo, para ele não entrar só no campo e ficar naquilo ali. Aliás, eu ouvi o Friedman dizia que as pessoas mais difíceis de fazerem análise eram justamente os políticos, né? É o famoso psicanalista inglês. Mas a questão da análise individual. Então, na Inglaterra, o senhor atendia pessoas assim, em análise, né? Mas o senhor notava uma mudança na personalidade, uma recuperação?
Claro, eles, conforme... Porque lá nós dávamos também palestras públicas e mesmo pessoas que até nem faziam análise, muitas vezes, assim, só nas palestras, em fazer alguma colocação, contar algum problema e recebendo essa interpretação, assim, global, integral, né? Já, além de se aliviar no momento, assim, mudavam de vida. E na análise muito mais. Então, e o que era o problema maior que o senhor via lá na Inglaterra entre os clientes? Qual era a patologia mais característica do povo inglês que o senhor notava que se encaixava melhor? Eles têm muito problema de relacionamento, né? Muita dificuldade. Tanto é que eles admiram muitos brasileiros nesse sentido. Vem nos brasileiros a nossa facilidade de comunicação, de relacionamento. Eles são muito fechados e tímidos até, né? Mesmo entre eles. E nos problemas, assim, vamos dizer, internos, parte das emoções, do organismo, quais eram as doenças que ele mais tinha? Bom, eles apresentavam... Por exemplo, hipocondria eles tinham? Mania de doença? Muita. E tanto é que o consumo de remédio é muito alto, né? Muitos clientes, assim, tomavam vários remédios por dia e um para cada tipo de doença e durante anos, assim, sem nenhum alívio. Então, quando eles percebiam que, analisando, assim, as causas dos seus problemas, das suas emoções, eles melhoravam, então era um alívio, assim, muito grande. Na Europa, em geral, lá no primeiro mundo, seja Inglaterra, seja Alemanha, seja França, que são os países mais desenvolvidos, eu acho que lá, Suécia, né, lá no norte, eu acho que no primeiro mundo, o que caracteriza o primeiro mundo parece um grande sanatório lá, um grande hospital. O indivíduo do primeiro mundo parece tudo meio assim, neurótico, compreende? Esquisito, você não acha, Cláudia? Então, eu justamente estava ansiando poder revelar isso aos telespectadores brasileiros, né? Que idealizam muito o povo do primeiro mundo, por exemplo, o inglês, né? Parece tão, um sujeito tão seguro de si, tão capaz. E a gente vê que o povo inglês é um povo que sofre tremendamente, muito inseguro, complexado, é um povo pobre. A maior parte do povo inglês é pobre, tirando alguma minoria que tem muito dinheiro. A população em si é pobre, é violenta, tem problemas de droga e de alcoolismo intensamente. Então, é um povo muito sofrido, triste, isolado, hipocôndrico, xenófobo. Cláudia, então, principalmente o inglês é o povo mais violento, hein? Muito agressivo, muito Um violento. americano me falou o seguinte, o Steve, falou, olha, o povo mais violento que tem no mundo não é o alemão, é o inglês. Então, os Estados Unidos foi formado pelo inglês, pelo alemão, pelo escocês, né, principalmente irlandês. Então, a base americana, a civilização americana é agressiva por causa da origem que teve. Então. Agora, então, quero dizer o seguinte, se ele é agressivo, é um povo assim, vamos dizer, paranoico. Isso. E o povo paranoico, aí é a nossa desvantagem. Chega aqui no Brasil e fala, você é brasileiro aí, oh, sim senhor, compreende? Projeta Esse que é o todos problema. os problemas. Essa E atitude... o brasileiro morre de medo, abaixa a cabeça, sim, você é meu chefe, você é meu colonizador. Eu acho muito importante que nós possamos trazer para a comunidade brasileira essas noções da ciência. São ciências que estudam a psique dos povos. E nós fizemos descobertas que são de extremo valor. Por exemplo, o povo brasileiro não precisa ter nenhum complexo de inferioridade em relação ao primeiro mundo. Mas sabe, cara, quando eu atendo aqui, né, o cliente brasileiro, eu preciso até ter um certo cuidado para, em geral, assim, levantar, estimular, assim, para dar incentivo para ele. Agora, nos Estados Unidos, Cláudia, na Inglaterra, quando falava assim, você pode ter uma inveja, né, um problema de inveja. Quem? Eu? Nunca! What? Exato. Aquele espanto, aquele choque, como eu, o grande, o perfeito, quem é você aí? Né? Então, mas eu quero dizer que a patologia, vamos dizer, do primeiro mundo é essa. É a arrogância. É o primeiro mundo achar que o terceiro mundo, por exemplo, o Brasil, deve a eles, que o Brasil depende deles. Mas o Itamar,
Agora, fazendo a moratória lá em Minas Gerais, derruba a Bolsa de Nova York, quem depende de quem? Quer dizer, o primeiro mundo depende do terceiro. É isso que eu quero que o povo brasileiro pense mais nisso, para deixar, assim, de ser tão, vamos dizer, ingênuo em relação ao primeiro mundo. Olha, o primeiro mundo depende de nós, e não a gente do primeiro mundo. Então, Dr. Kepp, eu acho que... Nós somos nós somos psicopatologistas, né? Nós estamos dizendo a patologia dos povos. E eu acho que essa amálgama, né, entre a psicopatologia individual e a social é de extrema importância para vocês todos compreenderem, porque a gente não pode separar. Então, não, isso é um problema social, isso é um problema da economia, não, isso é um problema do indivíduo, isso é um problema do médico, da parte orgânica. O ser humano é um ser humano integral, é um ser humano que sofre com tudo, ou se alegra com tudo. Agora, para ele sarar, ele tem que ver o problema dele. Exato, em primeiro lugar. Não adianta dizer, mas eu sou vítima disso, daquilo. Não, ele é vítima do que ele tem no interior dele. E vendo isso, ele sara. Então, mas sara mesmo, viu? Até, Cláudia, organicamente ele sara, viu? Até de tumores ele sara. Então, porque fortalece a imunologia do organismo. E gostaria de trazer no próximo bloco a dentista Márcia Sgrinelli, que virá falar um pouco mais a respeito dessa cura através da conscientização dos problemas. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you.